tudo e Deus acima de todos. Permaneçam em pé para recebermos o nosso presidente. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele já falou tudo aqui. Senhores e senhoras, boa tarde. É uma satisfação estar entre amigos. Vamos sentar, por favor. Melhor ainda quando os amigos têm Deus no coração. Estou muito feliz e honrado por ter recebido esse convite do pastor Valdomiro Pereira. O Brasil é um país cristão. Bate muito na tecla de sermos um Estado laico. Mas com muito orgulho, eu digo que o seu presidente é cristão. Acima da nossa Constituição está a nossa fé. Está aquele livro conhecido como Bíblia Sagrada. Nós temos a nossa cultura judaico-cristã. Nós preservamos a família. Queremos o bem do próximo. Queremos um país grande. Queremos aproveitar todo esse potencial que Deus nos deu para o bem da nossa nação. Para isso, aqui na Terra tem uma passagem política. Nós escolhemos quem nos representa. Aqui temos 3 deputados federais, todos meus conhecidos de algum tempo: o Alex Santana, o Daniel Silveira e o Marcos Feliciano. É uma pequena parte de uma base onde temos o mesmo ideal: o Brasil acima de tudo, o Deus acima de todos. Eu agradeço a Deus pela minha segunda vida, no dia 6 de setembro de 2018. Aqui na Terra, alguns médicos falaram que, por milagre, eu sobrevivi, por vários motivos. Primeiro, pela proximidade dos órgãos vitais para onde a lâmina passou. E depois, pelo tempo que eu levei para ser socorrido, e depois pela decisão de profissionais de saúde que decidiram rapidamente me operar. Depois, uma recuperação bastante difícil. O total foram 5 cirurgias, mas nesse ínterim tínhamos uma eleição pela frente. Realmente, Valdomiro, não dá para entender. Não dá para entender. Só tem uma explicação: é o nosso Deus. Vocês sabem que a cruz é pesada, mas Ele nos deu uma carga que nós podemos suportá-la. Para isso, contamos com pessoas ao nosso lado, homens e mulheres, de dentro e de fora da política. Para isso, traçamos as nossas metas. Somos provados. O Brasil estava indo muito bem até o final do ano passado. Daí apareceu essa pandemia. Desde o primeiro dia, eu expus aquilo que eu havia concluído sobre a mesma. Obviamente, não era o que grande parte dos políticos achava. Grande parte da mídia veio com ataques os mais virulentos. Com o passar do tempo, nós vamos notando que a gente estava com razão. Lá atrás, eu disse que tínhamos 2 problemas pela frente: o vírus e o desemprego. Devíamos cuidar dos 2 com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. O fique em casa, a economia a gente vê depois,
não ia dar certo. Só não foi mais danoso porque medidas o nosso governo tomou. Não foi apenas o auxílio emergencial, para socorrer 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade e tiveram seus ganhos reduzidos a praticamente zero. Ali evitamos o caos social e males maiores. Socorremos a pequenas e médias empresas, criamos meios para que os estados fossem ressarcidos daquilo que deixavam de arrecadar com o fechamento do comércio. O governo federal foi alijado das decisões que interessavam a todos nós. Pela justiça, fizemos o possível e o impossível, mas com muita tranquilidade e com muita seriedade. Os números agora apontam que o Brasil está voltando à normalidade, mas nós não podemos fechar de novo tudo. Se fechar, o governo não tem mais como socorrer a esses necessitados. Ultrapassamos a nossa capacidade de endividar. Como disse lá atrás, as pessoas mais idosas e os que têm comorbidade devem se cuidar, até que apareça uma vacina confiável e certificada pela Anvisa, ou um remédio cientificamente comprovado como eficaz. O remédio, desde o primeiro momento, apareceu. Eu não inventei a hidroxicloroquina. Entramos em contato com médicos pelo Brasil. Uma médica, inclusive, aqui de Porto Seguro, com nossos embaixadores na África subsaariana, e nos informaram que lá, muito comum a malária, o elemento chegava com essa doença e com o Covid. Tomava a hidroxicloroquina e se via livre dos dois males. Não precisa ter muita inteligência para concluir que a hidroxicloroquina, aplicada de forma precoce, serve para combater a Covid. Uma providência divina, com toda certeza. Mas, infelizmente, ela foi politizada. A grande imprensa se preocupando apenas em levar o pânico junto à população. Se temos um problema, e nós quase sempre enfrentamos com alguns ao longo de nossa vida, nós devemos ter altivez para buscar uma saída e não se acovardar. Até mesmo tem uma passagem bíblica, que eu não me lembro direito aqui quais são as palavras corretas, né? Onde diz que na hora da angústia você tem que ter coragem, senão você vai sucumbir. Provérbios 24, 10. Se puder alguém botar a Bíblia aqui para eu ler. Se te mostrares frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Eu aprendi desde cedo. Cadê? Me ajuda aí. 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Uma vez um pastor me disse, né, que a Bíblia é uma caixinha de ferramenta para essa complexa máquina chamada homem. Então ali a gente procura e acha muita coisa que nos conforta, que nos dá ânimo, nos dá coragem para prosseguir. Se eu falar para vocês que nunca chorei ao longo desse mandato, eu estaria mentindo. Forças, temos amigos, mas acima dele, só Deus. Alguns acreditavam que a gente seria alijado do governo no primeiro ano. Não aconteceu. Apostaram no segundo. Estamos chegando ao final. Vão continuar apostando. Nós, brasileiros, não temos vocação para a derrota.
a história bem tem demonstrado o quão nós, de forma correta, reagimos às adversidades. Até mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, onde perdemos quase 500 bravos brasileiros, muitos baianos, nos campos de combate da Itália. No campo ideológico, tivemos vários problemas. Tivemos em 64, tivemos em 16, por ocasião do impeachment, tivemos um ponto de inflexão em 18, por ocasião das eleições. Como já disse o nosso irmão Valdomiro Pereira, e todo mundo sabe disso, nada tínhamos para sermos vitoriosos nas urnas, e acabou acontecendo. E digo mais, eu só me elegi presidente, obviamente, por um destino de Deus, mas também porque tive muito voto na hora. Porque nós não confiamos nesse sistema eleitoral eletrônico. E vamos lutar para que, em 22, independente de quem venha disputar o cargo de presidente da República, nós queremos que o voto de cada um brasileiro, sufragado nas urnas, seja contado para aquele candidato que ele realmente depositou o seu voto. Mas, meus senhores, o que me projetou para a política não foram 28 anos de parlamentares, Marco Feliciano. Em parte você nos acompanhou quando você se elegeu e chegou em 2011 na Câmara. Foi a luta para que os valores familiares não continuassem sendo cada vez mais estraçalhados, tendo à frente políticos que elegeram como alvo destruir a família brasileira. Naquele momento, início de 2011, na Câmara, com alguns parlamentares, nós começamos a mostrar qual era o objetivo dessas pessoas. Se você quer dominar um homem, destrua a sua família. É o caminho mais fácil para tal. Se quer destruir uma nação, semeia a discórdia entre o seu povo. E se a célula está para um corpo, a família está para a sociedade. Nós começamos a falar sem qualquer temor a ameaça que se aproximava e cada vez mais se avolumava. Respondi dezenas de processos, tem um está hoje em dia ainda no STJ, uma ação de danos morais que se aproxima da casa dos R$500 mil, porque eu respondi para uma televisão, perguntaram e eu respondi por que não participaria de uma parada do orgulho, e eu falei que aquilo atentava contra a minha fé, contra a família e contra os bons costumes. Foi o suficiente. Mas, de todos os outros nos livramos. Espero que brevemente isso também seja arquivado. Nós devemos ter coragem de lutar por aquilo que acreditamos, de cada vez mais falar em família. E vocês, pastores, têm um compromisso, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Vocês servem como uma das âncoras para a nossa sociedade no que se diz respeito à unidade familiar. O Brasil deve isso a vocês. Até aqueles que não acreditam, deve isso a vocês, porque todos nós viemos de uma família. Então, meus senhores, a satisfação, o orgulho, a felicidade de estar aqui é imensa. Eu só tenho a agradecer aos senhores na pessoa do mais antigo aqui, o Valdomiro Pereira. Dizer que sou um soldado de Deus exatamente como vocês o são. Somos iguais. Não há diferença entre nós. Jamais a cor da nossa pele, seja o que for, vai nos separar. Juntos nós podemos sim colocar o Brasil no local de destaque onde ele merece. Há muito sempre disse, olhe um Estado que é exemplo para nós, Israel. Olhe o que eles não têm e o que eles são.
E agora olhe o que o Brasil tem e o que nós não somos. A nossa união, o nosso sentimento, a nossa fé vai mudar esse estado de coisa, como já está mudando. E assim sendo, para o encerramento, meu muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Tenho certeza, retorno fortalecido para Brasília, sabendo que cada vez mais tem gente que pensa igual aquele que tem Deus no coração. Muito obrigado.